E aí, galera do Enem 360, tudo bem com vocês? Meu nome é Laís Cardoso e eu sou professora de matemática aqui do canal. Antes da gente começar com as questões de hoje, eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo com os amigos de vocês, para que todo mundo mande muito bem no Enem, tá? Esses outros vídeos do canal, né? O canal tá cheio aí de resoluções para vocês. Que vocês curtam esse vídeo para ajudar na divulgação e comentem aqui com o que vocês sentirem à vontade, pedindo dica, tirando alguma dúvida, deixando seu elogio, sua crítica construtiva e vamos lá, vamos construir esse canal para vocês. Queria pedir para vocês seguirem o Enem 360 nas outras redes sociais e me seguissem na minha rede social pessoal, tá? Sem mais delongas, vamos começar com as questões de hoje. A primeira é a 179 do caderno azul. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele entra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e desligamento sejam instantâneos. Então a pessoa entrou, automaticamente ligou, assim, instantâneo, a pessoa saiu, desligou na hora. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watts-minuto, em função do tempo T, em minuto, das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Então, a gente pode observar o gráfico, né? A gente tem aqui, ó, a cada minuto, né, o tempo em minuto. Então, em 1 minuto foi gasto, né, 20 watts. E aí, no segundo minuto, o que acontece? A gente sabe, porque a questão falou, que é acumulada. Então, a gente já tinha gasto, né, o morador, no caso, já tinha gasto 20 e ele passou para um gasto de 35. Né? Então isso é acumulado, isso significa que nesse último minuto, do 1 até o 2, né, ele gastou 15, correto? Que é a diferença aí de 35 para 20. E assim vai ser acumulada. E aqui no desenho da direita é a planta, tá? Onde, olha só, o quarto, por exemplo, ele é numerado com o número 2 e a lâmpada gasta, né, tem aqui 13 watts, tá? No caso, a potência da lâmpada do quarto. E assim vai, né? Tem aqui o banho, que seria o banheiro, que é o número 3 e a potência é de 2 watts. A sequência de deslocamento pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico então a gente precisa saber a ordem dos cômodos que o morador visitou, de acordo com o gráfico, e com a planta, porque é ali que está a numeração. Então, vamos lá. Como eu falei, né, a gente tem aqui a acumulada. No primeiro minuto, já tá, ó, passou de 0 para 20. Então, a gente tem, ó, que no cômodo 1, tá, que tá aqui assinalado, que é a sala, a gente tem essa potência aqui, né, 20 watts. Então, o primeiro cômodo que ele visitou foi o cômodo 1. Já o segundo cômodo, olha, a gente vai calcular aqui com a diferença, como eu já tinha falado. De 20 para 35, né, tem aqui 15. E 15 watts tá aqui, ó, tá? Na suíte com o número 4, e eu coloquei o 4 aqui embaixo. E assim a gente vai continuar, ó. De 35 para 40, foram 5 watts, então estava aqui, ó, nesse banheiro, no número 5, não nesse banheiro número 3, no banheiro número 5, então eu coloco 5 aqui. Seguindo, a gente tem aqui, ó, do 40 para o 55, 15 de novo, então passou de novo pela suíte, tá, que já estava aqui marcada com o número 4, então acrescentei o número 4, ele pode voltar para o mesmo cômodo. Depois, ó, do 55 para o 75, 20 watts, que foi a sala, número 1 de novo, tá aqui. Depois, do 75 para o 85, 10, que foi na cozinha, ó, número 6, que eu coloquei aqui embaixo. Depois, do 85 para o 105,
foi 20 de novo, ó, 20 voltou para a sala, aqui. E por fim, do 105 para o 120, a gente tem 15 watts, que é a suíte de novo, número 4. Então, temos aqui a sequência que o morador percorreu, né? Ele não entrou, por exemplo, no quarto, nem nesse banheiro aqui, que tem entrada pela sala. A gente tem certeza disso porque cada lâmpada de cada cômodo tem uma potência diferente, então não tem dúvida de percurso. Assim a gente pode voltar lá para nossa questão, né? Ó, trouxe aqui para baixo a sequência que a gente tinha achado e a gente vai procurar a resposta que tem essa sequência, que é aqui, ó, a letra A. 1, depois o 4, depois o 5, depois o 4 de novo, 1, 6, 1 e 4. Tudo bem? Então, a sequência que a gente achou foi aí a letra A. Indo para nossa questão 146, que é o seguinte: o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza, que é o primeiro deles, deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Tá? Temos aí 2 informações, uma em relação à temperatura e outra em relação à umidade. Já o alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus, e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. E o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus e a umidade relativa do ar inferior a 25%. Então, temos aí que os 3 alertas eles têm tanto uma questão da temperatura quanto a umidade relativa do ar. E aí, um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Então, repara que nesse gráfico a gente tem aqui uma linha que é cheia, que indica a temperatura, e uma linha pontilhada, que indica a umidade relativa do ar. Da mesma forma, ó, aqui no lado esquerdo indica a temperatura e do lado direito a umidade relativa do ar, tá? Então, temperatura a gente vê por aqui, umidade relativa do ar a gente vê por aqui. Nesse caso, né, eles escolheram colocar a temperatura na mesma linha da umidade relativa do ar em porcentagem. Então, acaba que o número de cada medida está na mesma linha, o que facilita um pouquinho a leitura. Vamos continuar. Decorridos 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. No dia 1, alerta cinza, dia 12, alerta laranja e dia 13, alerta vermelho. Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Né? Em qual ou quais? Pode ter uma, que nem a letra A e B, ou mais de uma, C, D e E. Então, vamos lá. Coloquei aqui as informações, de novo, né, as principais, aquelas que vocês destacariam do texto, que é quando se emite o alerta cinza, tá? E em qual dia aqui ele falou que foi emitido esse alerta. E coloquei aqui um pouco maior o gráfico para a gente poder observar. E aí a gente vai observar primeiro o dia 1, que é o alerta cinza. Vamos ver, ele será emitido sempre que a previsão do tempo estimar a temperatura inferior a 10 graus Celsius. Então, olha só, a gente vai olhar para cá, para o dia 1. Tá vendo que os dias estão marcados só os dias pares? Então, entre o 0 e o 2, a gente tem aí a marcação do 1 como o circulado. E a gente vai ver, olha, a temperatura, que é a linha cheia, tem que estar inferior, né, abaixo da linha do 10 graus Celsius. E realmente está, olha só. Essa bolinha aqui está abaixo do 10. Aqui também está marcando só de 20 em 20, mas o 10 está aqui. Então, abaixo, ok. A umidade relativa do ar a gente poderia ver do lado direito, mas eu também posso ver aqui do lado esquerdo, porque a marcação é a mesma, como eu falei, né? E aí, tá falando que tem que ser inferior a 40%. 40% tá aqui, ó, tá vendo? Ó, tanto aqui quanto aqui, 40%. E a gente tem
que está abaixo realmente, está inferior. Então, certinho, dia 1 tá correto o alerta. E aí, no dia 12, que a gente vai ver, que eu vou marcar aqui para vocês agora, ó, dia 12, o alerta será laranja, né? Será? Vamos ver. O alerta laranja ele deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura está entre 35 e 40 graus. Tem uma diferença entre falar entre e falar de 35 graus a 40 graus, tá? Entre, a gente não tá querendo o início e o fim, tá? Então, entre é no meio. Então, olha só, a temperatura, que é a linha cheia, tá bem aqui no 40 graus. A gente não quer, porque tem que estar entre, teria que estar um pouquinho abaixo, tá? Se aqui é a linha do 30, teria que estar do meio para cima, aqui nessa região, mas está bem no 40, então não é verdade. Embora a umidade relativa do ar esteja abaixo de 30 graus, tá? A temperatura não está como indicado, ou seja, não foi dado, né? Não pode ter sido dado o alerta laranja aqui. Não está dentro do que é pedido para esse alerta. E por último, o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura seja superior a 40 graus e a umidade inferior a 25%. Então, olha só, a gente tem aqui a temperatura realmente superior a 40 graus, está acima da linha, mas aqui ó, o pontilhado está acima de 40, né? Do 40 graus para cima. Então, com certeza não está inferior a 25 graus, a 25%. Então, também não seria um alerta vermelho. Ou seja, só o dia 1 está correto. Assim, ó, a pergunta: em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Então, corretamente a gente viu que só o 1. Então, aqui é a letra A. Tudo bem? Nessa questão tinha aquela pequena pegadinha do 40, né? Do 40 graus. Da questão de ser aqui, ó, entre. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E é isso, gente. Estão aqui as duas questões desse vídeo para vocês, as duas questões resolvidas. E beijos e até a próxima!